Bom dia, bem-vindos à primeira palestra da nossa 15ª Semana da Física, História de Todas as Mulheres. O link da chamada está na descrição do vídeo. Hoje a Carolina já está aqui. Bom dia, Carolina, eu acho que ela vai entrar já já. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Hoje nós teremos a apresentação da Carolina Benoni. Ela é uma especialista em teoria da relatividade, ela estuda buracos negros e hoje ela vai falar para a gente sobre objetos compactos e onde habitam, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no nosso site, semanadafísica.com, para conferir a programação. E, Carolina, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Então, primeiro eu queria dar bom dia a todos, né? E eu queria agradecer o PET Física pelo convite para dar esse seminário e parabenizar também, né, por organizar esse evento, né, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né, que é uma coisa que a gente sabe que é bem complicada, tá? Então, parabéns aí pela organização do evento. E pelo tema também, né, que é de extrema relevância, ainda mais nos dias de hoje, certo? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre objetos compactos e onde habitam. Eu vou focar no caso de buracos negros, mas eu vou citar também alguns exemplos de objetos compactos que aparecem em outras teorias de gravitação, certo? Meu nome é Carolina Benoni, eu sou docente da Universidade Federal do Pará e eu trabalho no campus Salinópolis. Ok, então a gente começa revisitando a gravitação newtoniana. Então, na gravitação newtoniana, a gente tem que a gravitação ela é uma força que ela é diretamente proporcional à massa entre os corpos e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Então, para um objeto sentir um campo gravitacional, né, ele tem que ter massa. Ok, então vamos supor agora que a gente está no topo de uma torre, na superfície da Terra, e a gente começa a tirar uma pedra. Quanto maior velocidade com que a gente lança essa pedra, mais longe ela vai chegando, certo? Se a gente jogar essa pedra com uma velocidade suficiente, ela pode escapar do campo gravitacional da Terra, certo? Então, isso aí a gente já sabe que é a velocidade de escape, e a gente sabe como calcular usando mecânica newtoniana. Se a gente substituir aí os valores desses termos, né, substituir a densidade do Sol e o raio do Sol, a gente encontra a velocidade do Sol, de escape do Sol, que é da ordem de 10 a 5 metros por segundo. Isso é 1 sobre 500 da velocidade da luz. Então, John Mitchell, ele pensou, bom, então e se eu tiver uma estrela que tem um raio, que tem a mesma densidade do Sol, mas que tem um raio 500 vezes maior do que esse? Okay? Então, nesse caso, a velocidade de escape dessa estrela, ela vai ser igual à velocidade da luz, certo? Então, isso significa que nenhuma radiação vai conseguir escapar da superfície dessa estrela. Então, essa estrela ela vai ser uma estrela negra. Ok, mas se eu não consigo ver essa estrela, como é que eu posso detectá-la? Então, de que forma que eu posso descobrir a presença desse objeto no universo? Então, a sugestão de John Mitchell foi, bom, se eu tenho um sistema binário, né, então, por exemplo, eu tenho 2 estrelas, essas estrelas elas estão orbitando ao redor do seu centro de massa comum. Ok, mas agora, se eu substituir, por exemplo, a estrela mais interna, essa estrela azul, por uma estrela negra, então eu não vou conseguir enxergar nenhuma radiação vindo dela, mas pelo movimento da estrela vermelha, eu consigo inferir que tem um objeto aí dentro e eu consigo também inferir a massa desse objeto. E essa mesma lógica, né, essa ideia, foi a mesma que foi usada, por exemplo, para se descobrir que a gente tem um objeto compacto com uma massa muito grande no centro da nossa galáxia. Okay? Então, aqui a gente tem o movimento de diversas estrelas
ao redor de um objeto que está no centro da nossa galáxia, né, que é esse que está marcado com uma estrelinha transparente. Então, foi essa mesma ideia de Mitchell que foi usada para encontrar esse objeto, para detectar esse objeto, né, que hoje a gente acredita que seja um buraco negro supermassivo. Ok, então a mecânica newtoniana, né, a gravitação newtoniana, ela deu para a gente uma série de possibilidades, né, então ela teve uma série de sucessos. Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, é a descoberta de Netuno. Ok, então, Urano foi descoberto em 1781 e ele foi o primeiro planeta a ser descoberto usando um telescópio. A partir dessa descoberta, foram feitas, usando mecânica newtoniana e teoria de perturbação, foi feita foi vista como ia ser a trajetória, né, de Netuno, de Urano, aliás. Só que o que se viu ao longo das observações dos anos seguintes é que estava tendo um desvio considerável entre a órbita esperada e a órbita que estava sendo observada. Então foi feita uma conjectura, né, foi lançada uma hipótese de que poderia haver algum outro planeta que estava ali próximo de Urano que estava perturbando sua órbita, né, que estava causando essas mudanças na órbita prevista. Certo? Seguindo essa ideia, Leverrier começou a fazer seus cálculos, né, e ele conseguiu prever com muito sucesso a trajetória de Netuno, né? Então, depois, quando foram fazer essa observação, encontraram Netuno com uma diferença de 1 grau de onde Leverrier havia previsto, certo? Isso foi um sucesso muito grande para a gravitação newtoniana, foi um marco para a gravitação newtoniana, né? E, a partir dessa descoberta, também, então, se viu, né, que a teoria de perturbação, ela dava certo, né, dava resultados positivos, então se aplicou isso para o caso de outros planetas, né? Por exemplo, para o caso de Mercúrio. Então, a gente vê que devido à perturbação desses outros planetas, então a órbita dos planetas ela não é uma elipse perfeita, certo? Ela é uma elipse que ela vai, então, por exemplo, o periélio ele vai avançando à medida que a órbita do planeta avança, certo? Só que mesmo considerando toda a perturbação dos outros planetas na órbita de Mercúrio, ainda havia 43 segundos de ar por século que não poderiam ser explicados apenas usando essa teoria de perturbação e a gravitação newtoniana. Então, se botar um planeta ali deu certo no caso de Urano, então se pensou que poderia se fazer o mesmo no caso de Mercúrio, né? Então se conjecturou que havia um outro planeta chamado Vulcano que poderia estar perturbando a órbita de Mercúrio, mas esse planeta nunca foi encontrado. Ok, então agora a gente passa para a relatividade geral. Né, então, como a gente falou, na mecânica newtoniana, a gravitação é uma força, e para a gente sentir essa interação gravitacional, a gente precisa que o objeto ele tenha massa. Já no caso da relatividade geral, a gravitação ela deixa de ser uma força, porque agora objetos com massa e energia deformam o espaço-tempo, né? Então esse espaço-tempo ele passa a ter uma geometria curva e partículas e a própria luz vão caminhar nessa geometria curva. Okay? Isso está englobado nas equações de Einstein, né? Onde desse lado esquerdo a gente tem a parte da geometria e do lado direito a gente tem o tensor energia-momento, né? Então a parte da matéria e da energia. Então, essa teoria, ela foi publicada em 1915, e Einstein achou que nunca ninguém conseguiria encontrar uma solução para suas equações, porque elas são equações muito complexas. Uma consequência das equações de Einstein, né, da teoria da relatividade geral, né, como eu falei, é que a luz vai perceber essa curvatura do espaço-tempo também. Mesmo sem massa, a luz vai perceber essa curvatura. O que significa que a gente vai ter uma deflexão da luz quando ela passa próximo de corpos massivos. Então, para tentar fazer essa detecção da luz, né, então o cenário mais propício seria durante um eclipse solar, né, que a gente poderia, ficaria mais fácil de ver a diferença, né. Então aqui, por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui a posição real da estrela e a posição aparente dela ficaria mais para cá para cima. Então, durante um eclipse solar, seria o cenário mais propício para a gente tentar ver estrelas cuja luz está sendo defletida por causa do Sol, por causa da interação gravitacional do Sol. Então, foi isso que tentaram fazer durante o eclipse de 1919. Então, duas equipes
foram enviadas, né, para tentar fazer essa detecção. Uma equipe veio para Sobral, aqui no Ceará, né, nessa equipe estavam Davidson e Cromen, e outra equipe foi para São Tomé e Príncipe, né, então nessa equipe estavam Edson e Cottingham. O Cottingham eu não consegui achar imagens dele na internet por algum motivo. Então, gente, coloquem a foto de vocês no Lattes, para a gente conseguir achar vocês no futuro. Então, esses resultados dessa detecção, eles foram publicados em 1920, né? Então, aqui a gente tem um negativo de uma das placas, né? Essa imagem que está lá no artigo do Dyson. E aqui essa imagem, ela é de um livro do Kenneth, que é um livro chamado No Shadow of Doubt, né? Que seria tradução livre, sem sombra de dúvida, né? Que ele mostra aqui, né? Então, ele faz, nessa imagem, ele mostra a posição do Sol. Essas estrelas brancas, elas representam a posição das estrelas sem a deflexão da luz, sem a deflexão causada pelo Sol, e essa posição preta é a posição devido a essa deflexão do Sol, né? Então, foi isso que foi detectado nesse eclipse de 1919, e essa foi a primeira confirmação de uma previsão da relatividade geral. Hoje a gente já tem vários exemplos dessa deflexão da luz, né? Então a gente já tem várias imagens se a gente buscar na internet, né? E uma bem curiosa é essa aqui, né? Desse conjunto de galáxias chamado de grupo de Cheshire, do gato de Cheshire, que faz referência ao gato de Alice no País das Maravilhas, né? Então aqui a gente tem os olhos, o nariz e aqui seria a boca, certo? Então a gente tem esse conjunto central aqui de galáxias que ele deflete a luz de galáxias que estão mais atrás, né, na nossa linha de visão. E essa luz defletida, ela acaba sendo esticada, certo? Então, faz esse sorriso aqui, por exemplo, vem da luz dessas galáxias que estão atrás, né, que estão sendo defletidas, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de anel de Einstein. Então, essa luz, ela acaba sendo esticada e fica esse formato aqui, meio de anel. Bom, então, como eu falei, as equações de Einstein, elas são bastante complicadas, né? Então, ele achou que ninguém ia achar uma solução para elas. Mas, em 1916, Karl Schwarzschild publica uma solução, a primeira solução dessas equações. Então, essa solução é uma coisa que é curiosa, né? Que nessa época, o Schwarzschild, ele estava na frente de guerra, da Primeira Guerra Mundial, só que ele tinha uma doença autoimune, né? Então, ele ficou doente, e aí ficou no hospital durante algum tempo, e aí nesse tempo ele ficou trabalhando nessa solução. Então, essa solução, ela descreve um objeto massivo, com simetria esférica e estático. Okay? Então, isso pode ser, por exemplo, uma estrela, mas se esse objeto ele for muito compacto, por exemplo, se a gente for juntando toda a massa desse objeto até que ele cruze esse raio, né? Então, toda essa massa do objeto, ela vai estar condensada em um único ponto no centro desse objeto, que é o que a gente chama de singularidade. E isso aqui, e essa solução é a primeira solução também de um buraco negro, certo? Então, nesse buraco negro de Schwarzschild, toda a massa está condensada no centro, né, na singularidade, e nesse raio aqui, que é o raio de Schwarzschild, a gente tem a formação do horizonte de eventos, certo? Então, esse horizonte de eventos, ele é uma superfície de não retorno. Então, qualquer coisa que cruze esse horizonte não consegue escapar, certo? Nem mesmo a luz. E a gente também tem aqui uma esfera de fótons, né? Então, aqui, esse objeto ele é tão compacto que ele permite com que a luz fique presa numa órbita esférica ao redor desse objeto. Então, aqui a gente tem uma animação para mostrar uma viagem para dentro de um buraco negro de Schwarzschild. Aqui a gente tem um mapa para dizer onde é que a gente está. Então, aqui a gente está nesse verde, a gente ainda está onde podem ter órbitas fechadas, órbitas abertas, ainda pode escapar do buraco negro. Quando cruzar essa linha vermelha aqui, né, esse círculo vermelho aqui é o horizonte de eventos, né, que está representado aqui por essa malha vermelha. Okay? Então, depois que a gente cruza o horizonte de eventos, a gente não consegue mais
escapar desse objeto. Ok, então a solução de Schwarzschild é a solução de um objeto estático. Mas, como a gente sabe que a maioria dos objetos, né, os planetas, as estrelas, eles rodam, então a gente espera que, se a gente tiver um buraco negro na natureza, ele provavelmente vai ter alguma rotação, certo? Então, a gente chega, considerando rotação, a gente chega na solução de Kerr. Essa é uma solução que é bem mais complicada de ser obtida, né? Tanto que a solução de Schwarzschild é de 1915 e a solução de Kerr é de 1963. E aqui a gente já tem um buraco negro mais complicado, né? Então aqui, por exemplo, a singularidade, que antes era um ponto, agora ela passa a ser um anel. A gente tem dois horizontes, um horizonte externo, que é o horizonte de eventos, e um horizonte interno, que é o horizonte de Cauchy. E a gente tem essa região em azul aqui, que a gente chama de ergorregião, certo? Então essa região, uma região na qual tudo tem que girar no mesmo sentido do buraco negro, certo? Então aqui a gente tem um efeito de arrasto de referenciais inerciais. Para completar a figura, né, então a gente pode também adicionar carga elétrica no buraco negro, né? Então a gente chega na solução de Kernoy, ok? Então essa é a solução. A gente tem os teoremas da unicidade, né, que eles dizem para a gente que no eletrovácuo essa é a solução mais geral que a gente pode ter, né? Que é a solução de Kernoy, que é um buraco negro que tem massa, carga elétrica e momento angular. Ok, então, como a gente falou na solução de Schwarzschild, a gente tem a esfera de fótons, né? Então, a gente pode ter um fóton que fica preso numa órbita circular ao redor do buraco negro. E a gente também tem isso no caso de Kerr, né? Só que no caso aqui, por exemplo, eu tenho, se eu estou no plano equatorial, né? Que eu posso ter dois anéis de fótons, só que isso vai depender se esses fótons eles estão girando junto com o buraco negro, se estão girando no sentido contrário. Então, se um anel de fóton cogirante com o buraco negro, ele vai ter um raio menor, certo? Então, esse anel que está aqui dentro. Um anel de fótons que está girando no sentido contrário, ele vai ter um raio maior, certo? Isso justamente é aquele efeito de arrasto de referenciais inerciais. Essas esferas de fótons, elas vão definir para a gente o limite da sombra de um buraco negro. Então, vamos supor que eu tenho radiação aqui na vizinhança do buraco negro, radiação que vem de galáxias distantes ou de um disco de acreção. Então, essa radiação pode chegar até mim, né, até um observador no infinito, só que essas esferas de fótons, elas vão delimitar aqui uma região mais escura, certo? Uma região da qual eu não vou conseguir enxergar, não vai estar vindo luz dessa região. Para um buraco negro esfericamente simétrico, essa região vai ser um disco preto. À medida que eu vou aumentando o momento angular desse objeto, então essa figura já vai ficando mais deslocada e vai ficando um formato aqui meio de D, certo? Isso também tem a ver justamente com esse arrasto de referenciais inerciais. Ok. Então, como é que eu posso fazer para ver um buraco negro, né? Então, a gente já sabe que a gente tem essa sombra de buraco negro e eu posso tentar enxergar isso, né? Então, os melhores candidatos para eu tentar ver essa sombra são os buracos negros no centro de galáxias. Então, a gente tem, por exemplo, o buraco negro no centro da nossa galáxia ou de alguma galáxia vizinha que a gente possa tentar enxergar. Como é que a gente faz isso? Então, a gente sabe que esse buraco, de qualquer forma, né, esse buraco negro, seja no centro da nossa galáxia ou de alguma outra, ele vai estar muito distante, né? Então, como é que a gente vai conseguir ter resolução suficiente para ver esse buraco negro? Então, esse foi, essa foi a missão, né, da colaboração do Event Horizon Telescope. E tem um seminário, uma TED Talk da Kate Bowman, né, que ela fala um pouquinho como foi o trabalho para obter essa imagem do buraco negro. Essa seminário dela, ele é diante da imagem do buraco negro que a gente já tem hoje em dia, né? Vocês já devem conhecer a Kate Bowman. E ela foi a chefe da equipe que desenvolveu o algoritmo para a gente obter essa imagem. Então, nesse seminário, ela fala que a resolução que a gente precisa para ter essa foto do buraco negro é uma resolução suficiente para a gente conseguir resolver uma laranja na superfície da Lua.
ok? Para a gente conseguir resolver isso, a gente precisa de um detector do tamanho da Terra, um telescópio do tamanho da Terra. Bom, construir isso ia ser meio complicado, então o que foi feito foi que se construiu uma rede de radiotelescópios espalhados ao redor da Terra, e isso dá para a gente a resolução de um telescópio do tamanho da Terra, ok? Com isso, em 2019, foi finalmente obtida a primeira foto de um buraco negro, certo? Que essa imagem aqui que está do lado esquerdo foi a imagem que eles obtiveram. Essa do meio é um dos modelos que eles consideraram, né? Então, os modelos que eles consideraram foram modelos que consistiam num buraco negro com rotação. Em volta dele tem um disco de acreção, né? A interação desses dois faz com que tenha um jato. E, né, então eles evoluem esse sistema e a gente tem uma coisa mais ou menos assim como esse que está aqui no meio. E aqui essa imagem da direita é como isso seria visto pelo Event Horizon Telescope, né? Então essa imagem é borrada, certo? Que é muito parecida com a imagem que foi obtida, certo? E isso é compatível com um buraco negro de Kerr, um buraco negro com rotação. Ok, então aqui a gente faz, essa animação ela mostra uma viagem. Essa imagem foi obtida da galáxia, do buraco negro do centro da galáxia em 87, e esse vídeo ele mostra uma viagem até o centro dessa galáxia. Aqui do lado ele está mostrando as faixas da radiação eletromagnética que a gente está observando. Então aqui a gente já consegue observar o jato, né, o jato relativístico que eu mencionei. Que aí a gente chega até a imagem da sombra de um buraco negro, certo? Então, a parte escura aqui no meio é justamente devido àquelas órbitas luminares, essas esferas de fótons. Ok, então a gente já viu como é que é a foto de um buraco negro, né? Mas outra solução que sai da relatividade geral, né, é a solução de ondas gravitacionais, né? Então, se a gente perturba a superfície de um lago, por exemplo, a gente joga uma pedra nessa superfície, então essa perturbação ela se propaga na forma de ondas, certo? Então, da mesma forma, se a gente causa uma perturbação no sistema gravitacional, então a gente vai ter também a emissão de ondas gravitacionais, ok? Então, a primeira detecção indireta dessas ondas gravitacionais, ela foi realizada a partir da observação desse sistema binário formado por um pulsar e uma estrela de nêutrons, tá? Então, o pulsar ele é uma estrela de nêutrons que ele tem um campo magnético muito intenso e isso faz com que ele tenha uma radiação ao longo de um feixe estreito, né? Então, Russell e Taylor, eles encontraram esse pulsar, né, esse sistema binário, e através das observações dessa radiação, eles conseguiram perceber que esse sistema ele estava coalescendo, né? Então ele estava diminuindo o raio da órbita dessa binária. E essa diminuição quando a gente tem essa diminuição do raio, né? Então o sistema está perdendo energia. E essa perda de energia, ela é compatível com o que com o que é previsto na relatividade geral, com a emissão de ondas gravitacionais, certo? Então essa foi a primeira detecção indireta dessas ondas, que rendeu para eles o Prêmio Nobel de 93. Ok, mas e se a gente quiser agora medir diretamente essas ondas, né? Então essa foi a missão da colaboração LIGO, da colaboração Virgo também. Então aqui a gente tem
2 interferômetros da colaboração LIGO, que foram utilizados para fazer essa medida de ondas gravitacionais. Então, em 2016, foi publicada a primeira detecção de ondas gravitacionais proveniente de um sistema de binários de buraco negro, de buracos negros, certo? Então, a gente tem aqui esse sinal, o sinal obtido, ele é compatível com o que foi previsto na relatividade geral. Então, a gente tem aqui essa parte do sinal, vindo da parte em que esse sistema está coalescendo, né? Então, os 2 buracos negros eles estão se orbitando e a órbita vai diminuindo. A gente tem aqui a fase em que esses buracos negros se chocam, onde a gente tem aqui um pico nessa emissão, e a gente tem a fase do ring down, né, que é quando a gente tem esse buraco negro, o buraco negro final, né, que ele fica ali chacoalhando, e essa parte aqui, ela é determinada pelos modos quase normais, né, ela está relacionada com os modos quase normais desse buraco negro final. Então, esses modos quase normais é o que a gente tem, por exemplo, se a gente dá um peteleco em um sino, então esse sino, ele vai emitir uma onda sonora, né, e a amplitude dessa onda vai decaindo com o tempo, né? Então, da mesma forma, a gente tem esses modos quase normais para os buracos negros. Então, aqui a gente tem uma simulação de uma colisão, né, de 2 buracos negros. Então, aí a gente está na fase de coalescência, né, então eles estão se orbitando e a órbita deles vai diminuindo aos poucos. E à medida que isso vai acontecendo, vai aumentando a frequência dessa onda gravitacional emitida. Então aí a gente tem então aí os buracos negros eles se fundem e a gente tem esse pico da onda emitida e depois tem o ring down. Então essa detecção dessas ondas gravitacionais rendeu o prêmio direto, essa detecção direta, né, no caso das ondas gravitacionais, ela rendeu o prêmio Nobel de 2017 para West, Thorne e Bell. E hoje em dia a gente já tem várias detecções, né, já está na terceira leva de detecções, e a gente tem detecções tanto de colisão de buracos negros, quanto de estrelas de nêutrons também. Ok, então, com essas detecções, a gente chega numa fase da relatividade geral de testes de campo forte, certo? Então, isso dá para a gente a possibilidade da gente testar outras características do buraco negro que, de outra forma, a gente não teria acesso, certo? Então, uma forma da gente estudar, por exemplo, os buracos negros, é estudando processos de espalhamento e absorção de campos. Então, um fenômeno interessante que aparece quando a gente estuda isso por exemplo, numa situação, em geral, né, o que a gente tem, por exemplo, se a gente estuda uma absorção de um campo escalar, né, então esse campo, ele incide sobre o buraco negro, uma parte é absorvida, outra parte é espalhada para o infinito, certo? Bem, essa situação normal que a gente espera. Mas se a gente tem um buraco negro com rotação, então, essa onda incidente, né, ao invés dela ser absorvida aqui, próximo do horizonte, ela muda de sinal. Então, isso vai fazer com que, ao invés de uma onda entrando no buraco negro, eu tenha uma onda saindo. Isso vai fazer com que eu tenha uma onda refletida, que ela é amplificada, certo? Esse cenário acontece quando eu tenho uma frequência menor do que uma frequência crítica. E isso é chamado de superradiância. Mas o que acontece se eu conseguir prender esses modos superradiantes, né, esses modos amplificados? Então, como é que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, botar um enorme espelho ao redor desse sistema. Então, eu tenho que essa onda amplificada, ela vai ser refletida pelo espelho, vai ser amplificada novamente, né? Então, ela vai sofrer múltiplas amplificações, né? Então, aí eu vou ter o que é chamado de instabilidade superradiante. E isso pode ficar se acumulando de tal forma que esse meu espelho,
ele explode em algum momento, né, ele quebra, e toda essa energia é liberada de uma vez, no que é chamado de bomba de buraco negro. Isso permite também para a gente, no caso, quando a gente tem uma frequência igual à frequência crítica, a gente tem modos que eles são presos ao redor do buraco negro, certo? Que a gente chama de nuvens. Então, essas nuvens, por exemplo, se a gente considerar o espaço de fase, né, dos parâmetros do buraco negro, ele vai dar para a gente um espaço de fase bidimensional, e essas nuvens vão existir ao longo de linhas, né? Então, no caso, linhas unidimensionais, nesse espaço de fase bidimensional, certo? Então, essas ondas, essas nuvens, elas só vão existir para certos parâmetros, certo? Que vai ser determinado justamente através dessa relação aqui, certo? Então, aqui eu tenho um balanço entre o momento angular da onda, da nuvem, aliás, e do buraco negro, certo? Então, aqui eu tenho a nuvem para n igual a 0, m igual a l igual a 1. Se eu aumento o momento angular dessa nuvem, aí eu venho aqui para essa linha vermelha, já salto aqui para essa linha vermelha, certo? Que corresponde a valores menores do momento angular do buraco negro, ok? Então, como eu falei, a gente tem esse balanço aí de energia. Se eu aumento o número de nodos, esse número n dessa nuvem, né, que corresponde ao número de nós, então essas linhas de existência elas vão acontecer para valores maiores do momento angular, né? Porque isso corresponde a estados excitados dessas nuvens. Essa nuvem aqui que eu estou mostrando é para o caso do campo escalar, mas eu também posso ter isso para outros campos, né? Para campos que são sujeitos a essa estabilidade superradiante, eu posso ter isso. Então, eu posso ter isso, por exemplo, para o caso do campo de Proca. Nessas nuvens aqui que eu estou mostrando, o que eu considero que está fechando esse meu sistema, né, não é um espelho mais. É a própria massa do campo, ela faz com que esse sistema fique preso, né, que esse campo fique preso ao redor do buraco negro. Então, essa massa impede que o campo escape para o infinito, e a frequência igual, essa sincronização entre a nuvem e o buraco negro impede que o campo caia no horizonte de eventos. Okay? Se eu considerar agora que essas nuvens elas podem ficar pesadas, quer dizer, se eu considerar o efeito dessas nuvens no campo gravitacional, então eu posso obter buracos negros cabeludos. Né? Então, como eu falei antes, eu tenho os teoremas da unicidade que me dizem que no eletrovácuo a família de Kerr-Neumann é a família de buracos negros que a gente tem, mas no sistema geral a gente tem o que a gente chama de conjectura de Noether, né? Então, uma conjectura de que numa situação mais geral, na presença de outros campos, a gente também só deveria ter a família de Kerr-Neumann. Mas existem formas da gente evitar isso, então formas da gente obter sem buracos negros que dependem de outros parâmetros, além de massa, carga e momento angular, certo? Que é o que a gente chama de buracos negros cabeludos, né? Onde esse cabelo é uma analogia para esses parâmetros que caracterizam um buraco negro. Então, é o caso das nuvens. Se a gente conseguir fazer com que essas nuvens elas sejam pesadas, né? Então, a gente pode ter buracos negros que vão depender também desses parâmetros das nuvens, certo? Então, aqui, nesse gráfico que a gente está mostrando, aqui essa linha pontilhada azul, ela corresponde às nuvens, né, nuvens de Proca, nesse caso, nuvem escalar. Essas curvas vermelhas correspondem a estrelas escalares e estrelas de Proca, e essa região aqui, rachurada, né, aqui no meio, ela corresponde à região onde eu posso ter esses buracos negros cabeludos, certo? Então, eu não posso ter buracos negros cabeludos para qualquer parâmetro, está limitado pela nuvem e pelos parâmetros da estrela. Que aí aqui a gente tem essas imagens, elas mostram a distribuição, né, uma possível distribuição para esses buracos negros cabeludos, né? Então essas são superfícies de densidade constante. Então essa aqui para o caso escalar e essa para o caso de Proca, certo?
Então, a gente pode tentar procurar diferenciar esses buracos negros cabeludos dos buracos negros carecas, né, que a gente já conhece da família de Kernoiman, e ver de que forma que isso pode dar resultados mensuráveis para que a gente possa diferenciar esses objetos. Ok, então uma forma da gente fazer isso é, por exemplo, olhar para a sombra desses objetos. Então aqui, essa sombra, ela corresponde à sombra de buraco negro de Kerr, e essa aqui corresponde ao buraco negro cabeludo, né, com cabelo escalar. Essas sombras aqui, a diferença delas não é muito grande, né? Basicamente é o tamanho. Essa sombra aqui também é um pouco mais achatada, né? Mas basicamente o que diferencia elas é o tamanho. Essa aqui é um pouquinho menor. Mas dependendo dos parâmetros, a gente também pode gerar sombras muito diferentes. Isso aqui também é uma sombra para um buraco, para esse mesmo tipo de buraco negro, um buraco negro com cabelo escalar, só que esse aqui tem um momento angular muito grande, né? Maior do que seria possível para um buraco negro careca, né? Então isso gera para a gente essa configuração muito estranha para a sombra. Certo. Então, como eu falei, a gente pode olhar para a absorção desses objetos, né, e para o espalhamento, para tentar estudar, ver como são as características deles. E aqui a gente tem a absorção para um buraco negro de Kerr-Neumann, né, um buraco negro com carga e momento angular. E o que a gente tem nessa seção de choque de absorção, essa seção de choque de absorção total, e a gente tem aqui, isso é para absorção no eixo, né, então para uma incidência ao longo do eixo de rotação do buraco negro, e nesse caso o que a gente tem são oscilações bem comportadas aqui, e essas contribuições, né, esses picos locais, eles vêm de contribuições de ondas com momentos angulares diferentes, certo? Então, cada um vai ser para um L diferente. E à medida que eu aumento tanto a carga quanto o momento angular do buraco negro, a seção de choque de absorção diminui. Certo? Isso acontece porque, por exemplo, a área do buraco negro diminui, o raio o raio da órbita de fótons também diminui, certo? Então, tudo diminui, então a gente vai ter uma ação de choque menor, ação de choque de absorção menor. Quando a gente olha para a absorção fora do eixo, aí a gente já vai ter oscilações mais irregulares, né? Especialmente à medida que a gente aumenta o momento angular do buraco negro, certo? Para a gente entender de onde vem esse comportamento, né? A gente pode olhar para as contribuições dos modos cogirantes, né, que estão girando no mesmo sentido que o buraco negro, e dos modos contragirantes, que estão girando no sentido contrário do buraco negro, certo? Então, aqui fica mais fácil da gente perceber de onde vem esse comportamento irregular da seção de choque total. Tá? E o que a gente vê também aqui é que os modos contragirantes, eles são sempre mais absorvidos que os modos cogirantes, que é justamente por causa do efeito de arrasto de referenciais inerciais. Como a gente falou, né, a gente tem a superradiância, no qual a gente tem os modos que eles são amplificados, e isso aparece na seção de choque de absorção, né, então isso pode gerar uma seção de choque de absorção negativa, que é isso que a gente está mostrando aqui, né, para certos parâmetros. No caso de um buraco negro sem carga, a gente só vai conseguir ver esses modos, essa seção de choque de absorção negativa, na seção de choque parcial, né, para modos específicos, mas no caso, quando a gente tem carga, se a gente tiver um campo carregado, isso também pode aparecer na seção de choque total. Não é o que eu estou mostrando aqui mesmo, só para comentar. É que ambos os casos, o que eu estou considerando aqui é um campo escalar não massivo, né? Então só está aparecendo mesmo a seção de choque parcial. Ok, e a gente tem uma variedade muito grande de outros objetos compactos que a gente pode considerar. Então, a gente tem estrelas de nêutrons, a gente tem estrelas de bósons, a gente tem buracos de minhoca, tem uma série de objetos compactos que a gente pode estudar. E aqui nesse gráfico, né, aqui esse eixo aqui, ele está mostrando aqui quanto o raio desse objeto se diferencia do raio do horizonte, né? Então, aqui é a diferença entre o raio do objeto
e o que seria o raio do horizonte, certo? Então, aqui, nessa região, a gente tem objetos cuja diferença entre o raio e o raio do horizonte é da ordem da escala de Planck, certo? Então, são objetos que eles são muito próximos de serem um buraco negro, então eles têm, por exemplo, eles apresentam também uma órbita esférica de fótons, mas eles não têm um horizonte de eventos, certo? Então, a gente tem ali uma superfície, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, módulos que ficam presos entre a superfície desse objeto, né? Pode ser, por exemplo, uma estrela, e esse potencial efetivo, né? Que é o mesmo é o mesmo que aparece no caso dos buracos negros, por exemplo. Então, a gente pode ter módulos que eles ficam presos ali e vão saindo aos poucos, né? Isso pode ter um efeito em por exemplo, em ondas gravitacionais. Então, aqui, como eu falei, né, a gente pode olhar, por exemplo, para ondas gravitacionais de alguns desses tipos de objetos. Então, aqui a gente tem o sinal de onda gravitacional, né, e aqui, até aqui, ele é idêntico ao sinal de um buraco negro, mas depois, no caso de um buraco negro, a gente só teria uma reta. Então, o sinal acabou aqui para o buraco negro, basicamente, aqui não teria mais sinal nenhum. Mas no caso de um buraco, de um objeto que ele é muito próximo do buraco negro, né, a gente pode ter esses ecos aqui, né? Então a gente tem aqui ainda algumas oscilações, certo? E essas oscilações, elas estão relacionadas justamente com aqueles modos que eu falei, que ficam presos ali entre o potencial efetivo e a superfície do objeto. Aqui desse lado, a gente está olhando para a seção de choque de absorção de um buraco de minhoca, né? Então, dependendo dos parâmetros que a gente tem para esse buraco de minhoca, a gente pode ter esses picos muito estreitos, que vão aparecer aqui na seção de choque de absorção, né? Então, bem diferente do que a gente tem para um buraco negro. Outra coisa que a gente pode olhar também, né? Então a gente sabe que buracos negros eles são muito difíceis da gente conseguir acessar, né? Então, por exemplo, a gente tem que ir lá no centro da galáxia para poder ver o buraco negro supermassivo que está lá no centro da nossa galáxia, ou através das ondas gravitacionais. Mas e se eu pudesse ter algum buraco negro na Terra, de uma forma que eu pudesse controlar, né, todo o aparato experimental? Então, essa foi a ideia que o Uru tentou colocar em prática, né? Essa foi a ideia dele. Né? Então, vamos pensar. Então, para ilustrar isso, né, ele fez esse desenho aqui, né, que está num artigo dele de divulgação, que ele imagina assim: vamos supor que eu tenho uma cachoeira. E nessa cachoeira eu tenho alguns peixes que eles têm ouvido, né? Esses peixes aqui, esse negócio aqui em cima é a orelha do peixe, certo? Então, aqui eu tenho essa cachoeira. Esse peixe aqui ele está parado. E esse peixe aqui, ele está sendo levado pela correnteza, tá? E à medida que esse peixe cai, ele fica gritando pro outro, pedindo socorro pro outro. Antes dele cruzar essa linha vermelha, os gritos dele chegam até esse peixe que está parado aqui. Mas, quando ele cruza essa linha vermelha, a velocidade de escoamento desse fluido, ela se torna maior do que a velocidade do som. Então, a partir daqui, não importa quanto o peixe grite, esse som nunca vai chegar nesse peixe que está aqui fora, ok? Então, nesse sistema, a gente tem um análogo de um buraco negro para o som, certo? Então, ondas sonoras viajando na superfície desse fluido, que elas vão ser efetivamente um horizonte de eventos, certo? Qual é o problema para a gente tentar montar esse sistema, né? É que a velocidade das ondas sonoras na água é de 1.500 metros por segundo, certo? Então, é muito difícil da gente conseguir montar esse sistema, conseguir controlar e evitar que o fluido fique turbulento, certo? Mas a gente também tem outros modelos, né? Por exemplo, a gente tem um modelo análogo que consiste em ondas de superfície, certo? Que são, por exemplo, essas ondas que aparecem na superfície do lago. Então, eu posso montar um sistema que eu consiga controlar a velocidade dessas ondas, controlando a altura desse fluido, certo? Então, se eu tiver um fluido que ele seja
raso, se eu considero um sistema que o fluido que ele é raso, então essas velocidades, nesse caso, elas podem ser da ordem de 1 metro por segundo, certo? Então isso já é uma coisa que é muito mais factível e muito mais fácil de eu conseguir controlar. Ok, e a gente já tem alguns experimentos com esses modelos análogos, né, que mostram características que aparecem nos buracos negros. Então, aqui a gente tem o mais recente, né, que saiu esse ano, saiu em julho, bem recente esse artigo, que eles consideram um modelo análogo com fluido, em que eles mostram aqui os modos quase normais desse fluido, né, de um modelo análogo de buraco negro. Certo? Então, essa linha laranja aqui é a previsão teórica, e esses pontos verdes com essas barras de erro foi o que eles mediram lá nesse modelo. Ok? Esse outro aqui, também, a gente também tem outros experimentos, né, que mostram a radiação Hawking, né? Então, esse aqui foi um que eu selecionei para colocar aqui. E esse artigo é de 2019, e ele consegue mostrar essa radiação Hawking para um modelo análogo que considera um condensado de Bose-Einstein. Okay? Então, aqui a gente tem a radiação Hawking nesse modelo. Ok. Então, a gente pode, por exemplo, tentar ver algumas dessas características que a gente estava estudando, né? Então, por exemplo, a gente pode tentar encontrar essas órbitas presas, essas nuvens, também para um sistema de modelo análogo. Okay? Então, para isso, a gente pode considerar esse sistema, que ele é bem simples, que foi proposto por Cardoso e colaboradores em 2016, no qual eu tenho 2 cilindros, certo? Concêntricos. Esse cilindro mais de dentro, ele está girando, e o cilindro de fora, ele está parado. E aqui, nessa região, eu tenho um fluido, certo? À medida que esse cilindro gira, a gente vai ter uma dispersão desse momento angular nesse fluido. Mas se a gente considerar tempos suficientemente pequenos, então a gente pode considerar que esse fluido está parado, certo? E a gente consegue mostrar que para a onda se propagando na superfície desse fluido, a gente tem superradiância, a gente consegue encontrar superradiância, né? Foi isso que eles mostraram nesse artigo, que a gente tem superradiância e que a gente tem também instabilidade superradiante. Se a gente tem estabilidade superradiante, a gente pode tentar procurar, então, pelas nuvens, né? Que são aqueles modos que ficam presos ao redor do buraco negro. Certo. E para a gente encontrar tanto a estabilidade superradiante quanto essas nuvens, isso vai depender principalmente da impedância desse cilindro externo, certo? Então, a impedância, a gente pode separar a impedância na sua parte real e na parte imaginária, né? A parte real, ela está relacionada com trocas de energia, né, entre o sistema e o exterior, e a parte imaginária está relacionada com uma troca cíclica de energia, né? Então, a gente pode entender isso como um sistema massa-mola e que tem aqui que tem perda de energia também, né? Então, essa parte da resistência está relacionada com esse termo aqui de B, e essa parte imaginária está relacionada com esse sistema massa-mola, certo? Então, eu estou dando energia para a parede está me dando essa energia de volta, ok? No nosso caso, a gente vai considerar que a parte real dessa impedância ela é nula e vai considerar só essa parte imaginária. Então, a gente procura essas nuvens nesse sistema e a gente encontra também linhas de existência similares que a gente viu lá no caso do buraco negro, certo? Isso aqui é basicamente um momento angular do cilindro interno, tá? Está redefinido aqui. E esse R1 sobre R0 são os raios externo e interno desse meu sistema, né? Então, raio do cilindro externo, raio do cilindro interno, ok? E a gente encontra um comportamento bastante similar ao que a gente encontrou no caso das nuvens ao redor de buracos negros, certo? Isso é para uma impedância infinita. Isso para uma impedância igual aí. E quando a gente considera a impedância negativa, o comportamento é basicamente esse que a gente vê aqui. Só vai mudar um pouco os valores. Quando a gente considera a impedância positiva,
Então, aparecem esses picos aqui para n igual a zero, certo? Isso foi uma coisa que a gente ainda não entendeu completamente por que a gente tem esse máximo aqui, mas o que a gente acha que isso pode estar ligado com a formação de alguns módulos que eles ficam ali presos perto da superfície externa, né? E que eles interagem com esse sistema e acabam destruindo a nuvem. Certo? E aqui a gente tem um gráfico para diversos valores de impedância. Certo? Então, aqui, como eu falei, para impedância positiva, a gente tem esse máximo na linha de existência, e esse máximo ele vai chegando cada vez mais próximo aqui do eixo, até que, quando essa impedância ela tende a infinito, esse máximo ele desaparece. E aqui a gente tentou fazer uma visualização, né, de como a gente veria essas ondas, como a gente veria essas nuvens nesse fluido. A gente obteve aqui essas imagens bonitinhas. Okay? Então, parece assim, umas imagens de uma perturbação do fluido, né, que é isso aqui está rodando, né, então a gente teria essas perturbações rotacionando. Ok. Então, como eu falei, com essa detecção de ondas gravitacionais e dessa primeira imagem do buraco negro, a gente está nesse regime agora de testes de gravidade no regime de campo forte, certo? Então, isso abre uma possibilidade muito grande de coisas que a gente pode testar com as observações presentes e futuras, certo? Então, uma coisa mas assim, se a relatividade ela é uma teoria que parece estar tendo tanto sucesso até agora, né? Por que a gente iria procurar teorias alternativas, soluções de objetos que vêm de outras teorias? Por que a gente se preocuparia com isso, né? Então, a gente tem algumas motivações, por exemplo, do ponto de vista observacional, a gente sabe que a matéria bariônica ela é uma fração muito pequena do que a gente vê no universo. Então, a gente sabe que tem muita coisa ainda que a gente não consegue explicar, né? Então, por exemplo, a partir da observação de galáxias, a gente consegue perceber que existe uma região ali que existe menos matéria ali do que deveria, certo? Então, pelas medições, a gente consegue ver, se a gente pesa aquele conjunto de galáxias, a gente vê que tem mais matéria do que a gente está conseguindo ver, certo? É o caso, por exemplo, daquele grupo do Gato de Cheshire, que eu mostrei para vocês. Então, ali, aquela galáxia, aquele conjunto de galáxias, eles conseguem mostrar que que o que está sendo visto ali é menos do que o que tem no total, certo? Isso que a gente chama de matéria escura, essa matéria que a gente não consegue visualizar e não consegue explicar. E a gente também tem a energia escura, né, que ela é responsável pela expansão acelerada do universo. Então, será que a gente não teria que substituir a relatividade geral por uma outra teoria que conseguisse explicar a matéria escura e a energia escura? Então, existem várias formas da gente tentar modelar essa matéria escura e energia escura, e existem várias teorias alternativas também que tentam englobar essas quantidades. Outra coisa a gente sabe que, por exemplo, próximo da singularidade, na singularidade, a gente vai ter efeitos quânticos muito fortes, certo? Não só na singularidade, mas também próximo do horizonte de eventos, né? Então, um exemplo desses efeitos quânticos é a radiação Hawking, né? Então, essa emissão de radiação pelo buraco negro, quando a gente considera as contribuições quânticas, né? Então, será que a gente não consegue encontrar uma teoria quântica da gravitação? Ou mesmo, existem muitos cientistas que eles procuram uma única teoria para uma teoria de tudo, né? Uma única teoria que conseguiria explicar toda a física que a gente vê no universo, certo? Então, isso é uma coisa que muita gente procura, né? Então, tentar juntar toda a física numa única explicação, certo? Então, com esses testes que a gente tem, a gente pode testar os limites da relatividade geral
e impor limites também para essas teorias alternativas, ver se elas são válidas ou não. Então, se elas não se sustentarem frente a esses testes, então talvez a gente tenha algumas delas que a gente já possa descartar. Então, a gente pode também, uma coisa mais direta que a gente pode fazer é simplesmente ver, tentar testar se esses buracos negros que a gente está vendo, eles são realmente buracos negros da relatividade geral, ou são outros buracos negros cabeludos, ou outros objetos compactos, então a gente pode tentar ver se esses objetos eles são compatíveis com esses resultados que a gente está obtendo ou não, ok? Então, essas são algumas perspectivas que a gente tem para o futuro, umas coisas que a gente pode pensar e tentar realizar. Eu queria aproveitar aqui para divulgar a nossa página esse nosso projeto de divulgação científica, né, um projeto de extensão que a gente tem aqui na UFPA, que é o Farol da Ciência. Então, procurem a gente lá nas mídias sociais, a gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter, e a gente fala sobre várias coisas, né, não só sobre física, mas fala sobre biologia, química, matemática, sobre ciência de modo geral, fala um pouco sobre os trabalhos que são desenvolvidos aqui no campus e em outros lugares, e fala também sobre a carreira científica. Ok? Então, agradeço novamente o convite e agradeço a atenção de todos, e é isso. Uau, excelente apresentação, Carolina. Muito obrigado. Acho que você enriqueceu bastante o nosso evento com essa sua apresentação. Muito bom. A gente está tendo agora um público bem interessante. Eu acho que você conseguiu tocar o coraçãozinho do pessoal. Que bom. Bom, esse é o objetivo. Nós temos algumas perguntas. Bom, agradeceríamos muito se você puder responder-las para a gente vai passar, a gente selecionou algumas que mandaram para a gente no chat, e a gente vai passar elas aqui na tela e eu vou perguntar para você. Bom, a primeira delas que massa, onde consigo essa animação do buraco negro? Acho que foi aquela primeira ali, logo no início, Carolina. O Vinícius Moreira perguntou. Eu acho que foi aquela primeira onde tinha a visualização. Caindo no buraco negro? Isso, caindo no buraco negro. Eu deixei até aberto aqui os links, que era justamente... Deixa eu ver se eu acho. É esse aqui. Esse site tem várias animações. Peraí. Posso mandar aqui no chat? Pode. Esse site ele tem várias animações. Aí tem caindo no buraco negro com carga, no buraco negro com rotação. Ele tem muitas animações bem interessantes e ele explica, né, o que é cada coisa que a gente está vendo. Bem bacana. Ok, perfeito. A próxima é do Ayrton. Buracos negros ou brancos, quando se fundem, aumentam a extensão, o horizonte de eventos, entre aspas. Bom, porque assim, o buraco branco que a gente... Porque a solução de buraco branco, ela surge quando a gente faz a extensão analítica do buraco negro, né? Então, quando a gente considera... Porque o buraco branco, ele é como se fosse um buraco negro com o tempo invertido. Então, se no buraco negro, a partir do horizonte de eventos, não consegue escapar, né? Então, tudo entra. No buraco branco, não consegue entrar no horizonte de eventos, né? Então, tudo sai. Né? Então, esse buraco branco, ele surge a partir dessa extensão analítica que a gente faz para tipo, desenhar a imagem completa do sistema que a gente está vendo. Mas pelo que eu entendo, o buraco branco ele é uma coisa que não teria na natureza, a princípio. Entendi. Legal. Bom, a próxima pergunta da Denise, as palestras vão ficar gravadas? Quero mostrar para os meus amigos. Sim, a gente vai divulgar depois, vocês e seus amigos vão poder ver elas, sem problema. Depois aqui, no caso de uma fusão em um sistema binário,
Por que as ondas gravitacionais geradas não são retidas pela gravitação do sistema? Marco Aurélio Andrade. Uma boa pergunta. Porque as ondas gravitacionais, elas são justamente o que tá, essa energia que está escapando do sistema, né? Então, é justamente o que está sendo emitido pelo sistema. Não sei explicar melhor do que isso. Tá bom. Bom, alguma coisa vai ter que sair de lá, né? Que seja as ondas gravitacionais. Bom, a próxima pergunta, deixa eu achar aqui, do Júlio Souza. Vai acontecer uma reflexão total das ondas sonoras na superfície do horizonte de eventos, no caso de buracos negros na Pia? Uma reflexão Superfície total? superfície entre aspas, assim. Vai acontecer Não, uma reflexão total das ondas sonoras na superfície do horizonte de eventos, no caso de buracos negros na Pia? não, porque o buraco negro anal que a gente pensa assim na Pia, né, justamente vai ser o ralo. Então essas ondas elas vão cair para dentro do ralo. Então elas vão ser absorvidas, né? Então a condição para ser um análogo, né, para ser um buraco negro é justamente tu ter essas soluções que elas estão entrando próximos do horizonte de eventos. Então, a princípio, se a gente não considera efeitos quânticos, a gente só teria soluções entrando no próximo do horizonte de eventos, só caindo, não teria nada saindo de lá. Né? A presença dessa rotação faz que tenha essa inversão desse sentido das ondas, né? Mas, a princípio, a Ok, condição que a gente põe é que só tenha onda entrando, então não teria uma reflexão total, porque justamente ali a gente vai ter o ralo. sim. Bom, a última pergunta, a pergunta do Marco Aurélio Andrade. Um buraco de minhoca é formado por apenas um objeto massivo ou também pode existir em função de sistemas binários? Eita, essa é difícil, Carolina. Olha, eu não conheço nenhuma solução de buraco de minhoca formado por um sistema binário. Ou tu estás falando, será que ele quer dizer tipo um binário de buraco de minhocas? Um Tipo, buraco de minhoca é formado por apenas um objeto massivo ou também pode existir em função de sistemas binários? eu nunca vi nenhuma solução de buraco de minhoca formado por um sistema binário, eu acho que não. Agora, o que a gente tem, por exemplo, nessa solução que eu mostrei lá das ondas gravitacionais de um objeto compacto que não era um buraco negro, essa solução é justamente aqueles ecos que eles estão lá, eles são justamente de buracos de minhoca, se eu não me engano. Então a gente tem essas ondas Entendi. gravitacionais de buracos de minhoca, de um binário de buracos de minhoca. Tá certo. Bom, tiveram outras perguntas aqui que foram fora do tempo que a gente tinha planejado, né? Mas como a gente ainda tem um tempinho, talvez ela não vai aparecer aqui, mas eu vou te fazer essa pergunta, Carolina. Existe dispersão nas ondas gravitacionais? Quer dizer, existe um limite de viagem da onda, tipo uma viscosidade do espaço-tempo? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, as ondas gravitacionais, elas sempre viajam com velocidade c. Velocidade. Não. Não, justamente porque a onda gravitacional ela vai ser justamente essa perturbação do próprio espaço-tempo, né? Então a gente não vai ter essa dispersão. Sim, senão teria uma velocidade diferente, né? Se tivesse uma Sim, viscosidade do espaço, a gente teria a luz viajando com uma. Bom, sim. talvez só na intensidade. Bom, enfim. É, A última pergunta, e dessa vez é a última mesmo, deixa eu ver aqui. Depois é só elogio, carinhas bonitas, sorrisinhos. Ah, Obrigada. do Matheus Nascimento. Seria possível encontrar objetos compactos como buracos negros no espaço vazio entre galáxias? No espaço intergaláctico, buracos negros? Sim, Sim, sim. eu acho que Objetos compactos.
Eu acho que sim, porque, por exemplo, buracos negros supermassivos, né, a gente encontra eles no centro de galáxias, né, então a formação desses buracos negros supermassivos, a gente acredita que esteja relacionado com a própria formação da galáxia, né? Agora, outros buracos negros estelares, por exemplo, que a gente vê, que a gente observa através das ondas gravitacionais, a princípio, eu acho que eles podem estar em qualquer lugar no universo. Também tem os Tá bom. buracos negros primordiais que se formaram que esses ainda não foram comprovados, né, mas que teriam se formado no Big Bang. Então, eles poderiam estar, a princípio, em qualquer lugar do universo. Sim. Bom, eu acho que as perguntas são essas, muitos agradecimentos, Carolina, aqui nos comentários, o pessoal realmente gostou bastante, parece. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, eu adorei a sua apresentação e eu tenho certeza que o público também gostou. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Ok, Felipe. então, obrigada novamente pelo convite, obrigado para quem assistiu, né, e é isso. Né, espero que me convidem mais. Tá, já tá na lista, escrevemos seu nome numa pedra e ela vai estar lá. Obrigada. Ótimo, excelente. Valeu, Ok, Carolina. Obrigado a todos. Lembrem-se de conferir nossa programação no nosso site. A gente vai ter 10h30 mais uma palestra. 10h30 vai ser a palestra da professora Alice Green. Ela vai falar sobre clima, oscilações extremos e desastres naturais. Né? De tarde a gente continua com a palestra da professora Adriane Baldo sobre materiais fotocatalisadores. Né? E lembrem-se que lá no nosso site vocês vão ver a programação da semana inteira. Tá bom? É isso. Muito obrigado, Carolina, de novo. Tchau, tchau, gente. Até a tchau, próxima. tchau. Até.